Olá, eu me chamo Jardel Silveira, sou aluno do 5º semestre de História da UES, UAB Polo Quixeramobim. E hoje nós estamos abordando o assunto Revolução Francesa. Vou dar continuidade ao que a Clésia já vinha falando, só acrescentando um detalhe. Falando um pouco aqui que no século XVIII foi o surgimento do Iluminismo, né? Que ficou conhecido como luz. A Revolução Francesa começa exatamente aí pelos atributos que o Iluminismo pregava, que seria a razão e a liberdade econômica e política. Então vamos lá. Eu vou falar um pouco sobre as assembleias nacionais que houveram, sobre a queda da Bastilha, sobre o papel das mulheres francesas na Revolução, sobre o período gerondino e jacobino, e vamos encerrar o assunto. Começando pela queda da Bastilha, né? Que a queda da Bastilha ela representava para os franceses o antigo regime. O que era o antigo regime? O antigo regime era a figura do rei Luís XVI, um rei ditador que concentrava todo o poder da monarquia em suas mãos. E a Bastilha era conhecida porque era uma prisão na qual o rei colocava, né, as pessoas que iam de desencontro ao seu pensamento. E com todo o movimento, a agitação pela qual a França passava devido à parte econômica, os pobres estavam cada vez ficando mais pobres, gente morrendo, houve essa revolução. As massas se levantou contra o Estado. Então, houve exatamente isso. O povo invadiu a Bastilha, né? Há até alguns autores que usam o termo, né? Foi um assalto popular à Bastilha, a antiga prisão, símbolo do antigo regime. O povo tomou a Bastilha, né? E tudo que tinha dentro dela, que eram os armamentos, pólvora, e fizeram a revolução. Então, para alguns historiadores, o marco inicial da Revolução Francesa significa quando a população toma a Bastilha. Aí depois disso eu vou falar aqui sobre a Assembleia. Depois de tudo isso, o rei, né, depois de 3 dias da Revolução, o rei e sua família é preso e começa todo o processo de evolução. Começam as Assembleias Nacionais. O que eram as Assembleias Nacionais? Nesse período, a França era dividida em 3 estados: o primeiro estado, o segundo estado e o terceiro estado. O primeiro e o segundo estado tinham todos os privilégios. E o terceiro estado, que era composto pelos comerciantes, pelos nobres, que pagavam a grande carga tributária, e isso estava causando uma grande insatisfação aos franceses, pois a França, né, vinha só de uma crise econômica grande, na qual os cofres estavam praticamente vazios. E quando o rei Luís XVI convoca os estados para dizer que vai aumentar os impostos, aí há toda essa insatisfação. Então, a Assembleia Nacional Constituinte Francesa foi o acontecimento na França que repercutiu e influenciou o desenvolvimento da política e da sociedade na própria França, na Europa e ao redor do mundo. A gente pode classificar dessa forma, porque a Revolução ela foi bem abrangente. Por isso que ela é considerada uma das revoluções mais importantes da história. Passando disso, o que era a ideia? Então surgiu a ideia, ou melhor, a necessidade que o terceiro estado tinha, que era formado pela burguesia, de reformular a Constituição, porque a Constituição ela só dava privilégio, como eu havia falado no início, ao primeiro e ao segundo estado. Então eles fazem tudo isso, destronam o rei, faz essa nova assembleia. Como eu falei, aí então, durante toda essa guerra civil que teve, a revolução, o povo contra o rei contra o povo,
Aí é que aparece o papel das mulheres que nesse período, no século XVIII, não eram bem vistas, né? A mulher não tinha qualquer, era considerada incapaz moral e intelectualmente, tinha que estar sempre à sombra do homem. E na Revolução Francesa elas mostraram a força, né, que as mulheres francesas tinham em estar na linha também, estar participando também da linha de frente, pegando nas armas, ajudando de diversas formas. Quando passa tudo isso, o imperador é derrubado, o rei Luís XVI, e os gerondinos assumem, né, o período da Revolução. Os gerondinos, devido ser formado pela alta burguesia, sempre empresários, os banqueiros ricos, eles tinham receio de que a revolução saísse do controle. Mas como assim controle? Se era um processo revolucionário, estava todos com o mesmo propósito, tanto os burgueses como os médios comerciantes, como os camponeses. Mas o medo dessa alta burguesia era exatamente que a revolução saísse do controle e passasse para a mão do povo. Então foi traçado totalmente aí foi aí que os jacobinos, né, fizeram uma reviravolta. Eles eram representados como os de alta, né, da alta burguesia e o da média burguesia. A média burguesia era professores, médicos, pequenos comerciantes, camponeses e tudo mais. Aí então eles convocaram o diretório. O diretório foi o regime político adotado pela Primeira República. Depois que derrubaram o rei, chamaram o diretório e fizeram a República Francesa, que foi em 26 de outubro de 95, liderada, tendo como protagonista os jacobinos. E da queda de Luís XVI para o protagonismo dos jacobinos, logo no primeiro ano, eles não souberam lidar com a situação, né? Eles não tiveram o traquejo, tanto político como social, então a revolução começou a dar sinais de que não daria certo. Então a ala menos radical dos jacobinos, em 1975, cria uma nova Constituição Nacional e passa e revoga tudo que a ala jacobina tradicional havia feito, né? Devolvendo as terras aos comerciantes, os burgueses voltando, tendo acesso ao seu comércio novamente, aos seus bens. Além disso, o governo seria, quando eles fizeram a nova Assembleia Constituinte, que eles elegeram 5 deputados para ficar no comando, né? Então a ala, aí mais uma vez um golpe dentro de outro golpe. A ala mais tradicional, mais radical dos jacobinos, planeja um golpe para tomar a frente da revolução, que não tem êxito. O que a gente pode tirar de conclusão? Antes da Revolução Francesa, o povo era dividido em grupos sociais, que eram chamados estados, como a Clésia fala lá no início. E depois que cai essa figura do rei, é implantado a Revolução Francesa, é decretado, né, como válida, verdadeira e aceita pela população, quebra todo esse paradigma de primeiro, segundo e terceiro estado. Ainda não foi o suficiente, a França nesse período ainda passou pelo o terror, né, que chama a Era do Terror, que foi exatamente os jacobinos, quando estavam no poder, eles fizeram leis que era para inibir qualquer movimento a favor da monarquia. Tipo, se tivesse alguém ainda favorável à monarquia, não precisava de um júri, automaticamente a pessoa ia para a guilhotina. Tanto é que a rainha francesa Maria Antonieta perdeu a cabeça na guilhotina. O rei Luís XVI, né, entrou para a história também como o único monarca francês que foi condenado à
guilhotina, e podemos tirar a grande importância da Revolução Francesa. Nesse período, no século XVIII, nós podemos dizer que o mundo estava evoluindo. Evoluindo de quê? Suas colônias, as colônias, a Europa tinha colonizado praticamente o resto do mundo. Então essas colônias queriam sua liberdade. As 13 colônias americanas, nesse mesmo período da Revolução Francesa, estava tendo a revolução das 13 colônias contra a Inglaterra, que era o país na qual foi colonizado, que também há um dos motivos, nós podemos dizer que a derrocada do rei Luís XVI economicamente foi o apoio à guerra nas Américas. Ele apoiou fielmente, né, com dinheiro e com soldados a George Washington. E a França, os soldados franceses voltaram à França com aquela soberania e a popularidade do rei. Só que isso não durou muito tempo, porque a guerra trouxe grandes consequências aos franceses, como eu havia dito. Praticamente os cofres franceses ficaram zerados. Então, puxando para o Iluminismo, né, que era a Idade da Luz, que começou através do Iluminismo, toda essa quebra do antigo regime, e os historiadores atribuem a Revolução Francesa como sendo a mais importante porque ela foi o divisor de águas, ou seja, ela foi o final da Idade Moderna e o começo da Idade Contemporânea. É esse marco, né, que deixa a Revolução Francesa como a protagonista do século XVIII, porque até hoje nós temos traços da Revolução Francesa, que veio através do Iluminismo. A França adotou toda aquela, na sua bandeira, as 3 cores que tem sua representatividade, tá lá liberdade, igualdade, fraternidade. E aos poucos, né, as mulheres também nesse período ainda não tinham conseguido o ápice, mas passaram a ser olhada com outro olhar. E aí é exatamente isso. A Revolução Francesa, ela teve proporções a níveis global, por isso que ela tem essa grande importância, além de ser o fim da Idade Moderna e o começo da Idade Contemporânea. Era isso, pessoal. Tem um linkzinho aqui embaixo para tirar dúvidas, né? Quem quiser fazer alguma pergunta, fazer alguma colocação, pode estar deixando o seu comentário que a gente responde. Obrigado e até o próximo encontro.